Café de la Musique, que é uma balada aqui em São Paulo. E aí ele dopou, supostamente estuprou ela e aí vazou. Aí surgem as imagens, e as imagens são complicadas porque elas não têm nada a ver com o roteiro feito pra menina. Ela vai toda feliz, serelepe pra ele no quarto, e depois ela sai usando o celular, não parecia estar dopada, como muito parecido com o caso da Mari Ferrer, que também foi dopada, tal, fez exame toxicológico, não tinha nada no sangue, e no final redundou numa denúncia que foi pro saco, ninguém no judiciário catarinense, ali no Ministério Público levando a sério, só um movimento feminista que criou uma fake news junto com o Intercept para mobilizar esse tema, né? E esse tema se tornar mais recorrente, lembrando que esse tema nos Estados Unidos e na Europa, onde a esquerda está mais avançada há alguns anos, isso já foi trend lá nos Estados Unidos e na Europa há muito tempo, a ponto de as relações sexuais entre homens e mulheres em muitos países da Europa serem mediadas pelo Estado. A ponto da paranoia ter ficado tão grande que um cara na Inglaterra, tem caras que fazem isso, vai sair com uma menina e ele fala, vamos fazer um termo aqui, ou escreve no WhatsApp que você topa sair comigo, que a gente vai fazer sexo, não sei o quê. As coisas foram indo nesse nível. Você começa a ter mediação do Estado, você passa a ter praticamente uma câmera do Estado, uma câmera simbólica, sabe, dentro do teu quarto, vigilando o que você está fazendo, porque você passa a viver num terror. Né? E esse terror gera essa necessidade dessa mediação. No outro lado, o politicamente correto cismando com o Black Friday e esses pseudo-intelectuais, ou intelectuais que defendem ideias toscas, como esse Silvio Almeida se tornando heróis da causa e falando das besteiras dele e as velhas Magalhães. Nossa, que interessante! Isso ficou interessante. Olha, eu não tenho lugar de fala, tá, para discutir com você, mas é muito importante que você pense e diga o que você está achando. E todo aquele nheco-nheco horroroso, aquela conversa cebosa, cheia de rancor. E aí, quando eu vejo os porta-vozes que defendem essas coisas, são pessoas que estão profundamente cheias de rancor. Você assiste um Roda Viva, vai aquelas Djamila, ou Silvio, eles estão com ódio. Eles estão com raiva. Eles estudaram para se vingar de algo que não necessariamente faz parte da vida nem do negro, nem do branco brasileiro. Mas eles estão com raiva. E o movimento feminista com raiva. E todo mundo com raiva, raiva. E aí, eu vou passar a bola primeiro hoje para o professor Fábio Rappi, que está aqui ao meu lado, falando. Fábio, você como um operador do direito, você como estudioso, né? Será que o direito brasileiro vai receber essas teses e incorporá-la na forma de normas absurdas? Essa é a primeira coisa. Ou o STF vai transformar isso em interpretações que vão, enfim, virar norma por conta do nosso STF doido. Isso é uma coisa específica. E dois, professor Fábio Rappi. Aí uma análise mais política, como você vê este avanço dessa esquerda politicamente correta no ano de 2020. A bola é toda sua. Boa noite a todos. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Renan. Bom, é o seguinte, eu me lembro que quando ocorreu aquele caso com o Neymar, foi talvez um dos, ou o vídeo no meu canal que mais deu visualização quando eu falei sobre o tema. E disse que, naquela ocasião, e não tinha ainda a imagem completa do caso, disse que o fato narrado pela menina tinha diversos buracos. É claro que eu tomo cuidado, quando analiso um caso desse, de não culpar a vítima, de não atropelar isso aí, porque é difícil, porque do outro lado nós temos uma pessoa que está dizendo que foi estuprada. O crime de estupro, ele tem uma questão muito curiosa, que é o seguinte, quando a menina, a moça, se diz estuprada, a legislação pede que seja feito o exame de corpo de delito. É bem verdade que após o estupro, a primeira reação de uma mulher não é ir na delegacia, é lei do engano, achar que ela vai na delegacia, ela vai tomar um banho e tal. E, infelizmente, pede-se na ciência forense que isso não seja feito, na medicina forense. Pede-se que vá lá, que faz o exame. Então, assim, existe o mundo do código do direito penal e o mundo real. E, por conta disso, há essa dificuldade. Contudo, existe também um excesso de protecionismo. E veja, eu não disse protecionismo só. O protecionismo está correto. O excesso de protecionismo da legislação penal no que tange ao estupro é um problema que nós temos que enfrentar. Agora, essas teses que já há algum tempo, não é de agora,
de que as partes devem convencionar previamente o ato de conjunção carnal, beira a bizarrice. Você imagina as pessoas indo no cartório um dia antes, né, dizendo, olha, eu gostaria de foder lá, né, amanhã, quer dizer, não tem o menor sentido. Mas é possível que, nos tempos modernos, uma pessoa se sinta compelida a fazer. Claro, não essa do cartório, que seria bizarro, mas pedir que a pessoa, olha, você poderia antes, a gente convencionar aqui via WhatsApp, como você mencionou, me manda uma mensagem, eu te mando, assina aqui, vamos pegar uma testemunha. Então, nós estamos vivendo tempos sombrios. O caso que nós estamos tratando hoje do senador e da modelo, pelo que eu pude analisar até o momento, é o seguinte: o que ela narrou no inquérito, né, quando ela fez a denúncia crime, né, ou seja, o que ela narrou não condiz com as provas que estão sendo apresentadas agora, né, o que está sendo divulgado, a imagem, as trocas ali as próprias testemunhas que estão depondo, então não condiz com o que ela está dizendo. É óbvio que temos que esperar avançar as investigações antes de dizer, olha, ela não foi estuprada. Agora, é estranho uma pessoa dizer que foi dopada, ela entra, como você disse aí, serelepe, e sai tranquilamente. Então, não faz sentido uma pessoa que foi dopada. É basicamente o mesmo caso da menina, a Mariana Ferrer, né? É basicamente o mesmo caso, né? Também, eu tenho aqui que tomar um pouco de cuidado de falar do The Intercept, porque eu estou sendo processado por um dos membros do The Intercept, o Leandro Demore. Então eu tenho que ter um certo... Mas, de fato, eles distorceram o caso da menina, né? Do estupro, que depois, ainda inclusive, criaram uma figura lá que na sentença não tá colocada, que é estupro culposo. Isso não existe, não foi colocado na decisão. Enfim, uma bizarrice colocada pelo respectivo jornal. Com relação à Black Fraud aí, enfim, esse movimento, eu me recordo que quando teve o Roda Viva, a gente estava no grupo e eu mandei uma mensagem seguinte, eu disse que o Silvio, eu já tive várias oportunidades com ele, de me encontrar, principalmente na USP, ele foi aluno do professor, estou até com o livro dele aqui, o Leandro Mascaro, eu acho que você teve aula com ele, Renan, é um filósofo marxista, assim, ao extremo na PUC, e ele foi aluno desse cara. A diferença dele pro Mascaro é o seguinte, o Mascaro, ele infelizmente não, ele é muito inteligente, mas ele não consegue controlar a emoção, o Silvio sim. E aí é o cara mais perigoso, porque a fala dele é mansa, né? Então, já faz algum tempo que ele anda comendo pelas beiradas do movimento negro, do movimento marxista. Ele tem um grupo forte na USP, no Mackenzie, em que ele, eu não sei agora, mas semanalmente eles se encontravam. Então, assim, ele é um cara que não está começando agora, ele estava formando um grupo esperando essa brecha. Então, com essa abertura aí, e aqui no meu entender, pode ser que eu esteja equivocado, por conta do bolsonarismo ter estrepado a direita, ele aproveitou essa racha e conseguiu encaixar o discurso dele, que é manso na voz, mas é bem extremado. Professor Rick Almeida. Você deu uma análise bastante completa, Rafa. Gostei do que você falou. Bom, o que eu acho que acontece? Eu acho que está já há alguns anos havendo uma epidemia de denúncias falsas de estupro. E isso é muito negativo, porque é negativo sob vários aspectos. Primeiro, isso é muito ruim para a mulher que efetivamente foi estuprada, porque na medida que você tem uma epidemia de denúncias falsas, as pessoas começam a desconfiar dos relatos, e aí já começa a ter uma certa desconfiança, e a mulher que foi efetivamente estuprada vai ter dificuldade de provar a versão dela. Não dificuldade do ponto de vista dos exames, nem nada disso, mas o relato dela será recepcionado pela sociedade já com uma certa desconfiança, porque você tem muitas denúncias falsas de estupro. Então, isso é ruim para a mulher que foi vítima de estupro. Isso também é ruim, obviamente, para os homens, né? Você cria uma situação em que todo mundo está mais ou menos preocupado e tenso, e a qualquer momento você pode ter uma relação sexual, a mulher não gostou, ela pode denunciar, ou o cara é rico, ou o cara tem condições, ela quer denunciar falsamente para obter alguma vantagem.
essa é a realidade, isso acontece, né? E quando a gente pensa em estupro, quase sempre o que nos vem à mente é aquele exemplo paradigmático do estupro. Tá a menina andando pela rua, o cara chega, aborda com uma arma ou com uma faca, bota ela em algum lugar e a estupra. Ou a menina está dentro de casa e o padrasto força relações sexuais, ou o pai força a relação sexual, porque isso acontece bastante. Então, isso é estupro, isso a gente sabe, isso é claramente o tipo penal. Agora, dizer que você bebeu, você transou, e daí você não teve o consentimento, você estava muito bêbado, é estupro. Aí já começa a vulgarizar a própria noção de estupro. Começa a se simplificar a noção de estupro. A gente sabe que isso está acontecendo. Infelizmente, também, as meninas estão caindo nesse discurso. Porque como as meninas são objeto de violência sexual, elas tendem a ser empáticas com toda denúncia de estupro que aparecer. Seja essa denúncia falsa, seja essa denúncia verdadeira, esteja ela comprovada pelas provas, esteja não comprovada pelas provas. Principalmente porque a gente sabe que circulam uns clichês e uns slogans, que são slogans, na verdade, feministas, slogans de esquerda, slogans falsos, do tipo, a palavra da vítima é o que importa. Ok, mas se ela for a vítima, se ela está fazendo uma denúncia falsa, ela não é a vítima. A vítima é quem está sendo denunciado. Se uma menina não foi estuprada e ela denunciou um cara que não a estuprou, a vítima é ele, não é ela. Então não é assim, a palavra da vítima igual a mulher é o que importa e ponto. Não, você tem que averiguar, porque ela pode mentir. As pessoas mentem. Homens e mulheres mentem ou não. As mulheres não mentem. As mulheres são seres que não mentem, elas só falam a verdade. Então, assim, isso não faz sentido nenhum. Outra coisa que não faz sentido, que é um slogan que circula aí amplamente. Homens não devem discutir a questão do estupro. Eu vejo isso, vi até aqui no chat. Será que é certo homens discutirem a questão do estupro? Por que vocês não chamam a menina? Porque elas são as vítimas do estupro? Depende. O homem não é vítima do estupro nessa circunstância, mas ele pode ser vítima da denunciação caluniosa, ele pode ser vítima da denúncia falsa. E aí, nesse caso, ele é a vítima. Então, é óbvio que os homens precisam discutir a questão do estupro, até porque nós estamos vendo, isso é patente, isso é claro, isso é óbvio, pelas notícias que estão chegando nos últimos meses, que existe uma epidemia de denúncias falsas. E a coisa segue meio que um padrão, quer dizer, você tem meninas, geralmente são bonitas, que têm uma relação sexual com caras que não são caras comuns, porque o Neymar não é um cara comum, né? Aquele cara lá da balada da Mari Ferreira não é um cara comum, o senador Irajá não é um cara comum, são caras de alto poder aquisitivo, né? Então é importante dizer isso, não é que foi uma denúncia comigo, né? Fulaninho de tal, não. São denúncias com caras com alto poder aquisitivo. Então, existe uma indústria da denúncia para conseguir obter vantagens ilícitas. Então, é óbvio que o homem tem que sim discutir. Ele precisa discutir, ele é polo, ele é parte do problema também. Seja como potencial violentador, seja como potencial vítima de denúncias falsas. Então, toda essa conversa que visa a excluir o homem da discussão, a dizer, não, só as mulheres podem discutir, o homem não pode discutir. Isso é tudo conversa fiada, isso tudo se baseia naquelas teorias do lugar de fala, da Spivak, que foram escritas por um teórico de esquerda, que é Spivak, com objetivos propagandísticos e políticos muito claros. Mesmíssima coisa quando a gente entra na questão do racismo. A ideia de que, não, mas o branco ele não pode discutir racismo porque o branco é o opressor. O negro é a vítima do racismo. No caso do Brasil, isso é verdade, de certa maneira, porque, de fato, a escravidão brasileira foi escravidão essencialmente de negros. O tráfico atlântico do Brasil foi a vinda de negros da costa da África para o Brasil. Então, é óbvio que a população negra é aquela que possui um componente genético predominante negro, são os descendentes dos escravos. Isso é evidente. Mas, ainda assim, o branco ele tem que participar da discussão. O pardo, que não é nem o negro nem o branco, ele tem que participar da discussão, porque nós estamos numa sociedade miscigenada e porque ele também é polo de uma relação.
Quando a gente fala de racismo, a gente não está falando de algo intrínseco. Não é como se eu estivesse falando este copo. Isso é um objeto. Não. Racismo é relação de um para outro. Acusações, estupro e tal, relação de um para outro. Então, se você está falando em relações, você precisa que os dois lados da relação possam falar. Os dois têm o seu lugar de fala, embora seja um lugar de fala diferente. Então, todos esses clichês são falsos. A respeito especificamente do Silvio Almeida, eu não vou comentar a obra dele, eu não li os livros dele, não conheço o trabalho dele, conheço só assim, superficialmente, o que eu vejo nas redes sociais. Hoje eu tive o desprazer de ver uma opinião brifada, né, grifada pela Folha de São Paulo, 2 trechos em que ele falava de supermercado. Em um dos trechos ele dizia que o negro no mercado, ele tinha muito medo. Então ele ia no supermercado, mas ele media cada gesto, ele media cada coisa com medo de ser agredido e humilhado. E essa era uma sensação que a grande maioria dos negros sabia quando ia ao mercado. Isso é falso, isso é uma mentira estapafúrdia. Assim, eu sou de Salvador, a população de Salvador é majoritariamente negra. Eu vou a mercados com a minha tia desde criança. Eu via senhoras e senhores negros, vários negros, comprando as suas coisas tranquilamente, com carrinho lá, comprando cerveja, comprando salgadinho, comprando fruta. Não via ninguém... será que o cara vai me bater? Será que ele vai pegar minha cerveja, me dar um mata-leão, me jogar no chão? Isso não existe. Isso é uma coisa inventada. Uma coisa completamente alucinada. Pelo amor de Deus. O negro vai no mercado, ele vai normal. Ele não fica ninguém olhando de esguelha, assustado e com o coração palpitando. Tanto que eu fiz um Twitter, que vocês podem ver aí no meu Twitter, em que eu disse o seguinte, é assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou atrás de um negro, vou ver se ele toma um susto. Porque se o cara tá tão apreensivo que alguém vai bater nele no mercado, porque ele tá fazendo compras, é claro que isso é falso. O que existe, e aí isto é verdade, é o seguinte, se vier uma pessoa maltrapilha no mercado,